Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos. Eu até vou começar já pedindo uma desculpa, porque eu sei que em algum momento eu vou falar você, vocês, porque a gente tem um grupo, né? Tem vários alunos, então me desculpe se em algum momento eu vou falar você e você ou vocês. Obrigado por vocês estarem comigo aqui nessa primeira aula. Parabéns pelo gesto que você fez. A gente tem que ser realmente proativo. O conhecimento é muito importante para a nossa carreira, independente do estágio que você está, né? Tem esse clichê máximo aí que aprender nunca é demais. Então, parabéns pelo teu gesto e você estar aqui conosco no curso. Eu já estou com nossos primeiros convidados aqui no camarim, muito bem servidos e muito à vontade. E vou trazer já para a gente começar. Depois tem a Aline Rocha, depois tem o Division, e aí depois vocês vão ficar comigo, porque aí eu vou falar algumas coisas de logomarca, algumas coisas que eu já penei, já vi, já acertei, já errei, para passar para você, tá bom? Então, vocês até me desculpem, isso aqui é um programa ao vivo, então em alguns momentos a gente vai ficar um pouquinho perdido. Quero agradecer, boa noite, aí, pessoal, que tudo está entrando já no chat, estou vendo já algumas pessoas já entrando, muito legal. Eu vou colocar aqui o Matheus e o Adriano, primeira vez que eu coloco dois artistas assim, eu vou tentar, vamos lá. Então, um aqui vai entrar, entrou, deu certo. Vocês estão escutando ou não? E aí? Tom. E aí, Tô escutando. não sei Então, se eu por tô on, favor. mas eu tô ouvindo. Tô Então escutando. tá bom. Pessoal que estiver no chat, pessoal que está assistindo nossas aulas, a nossa aula ao vivo, por favor, fale se o som tá bom e etc. Antes, eu só preciso fazer aqui uma coisa muito importante, que é dar parabéns aqui. Deu Nossa, certo! deu certo. Pessoal, para quem está assistindo aqui, fala o seu nome completo, por favor, Matheus, qual que é? O meu? Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues. E aqui, Adriano Shankowski. Adriano Shankowski. Eles formam o FENSIM, que você sabe muito bem. Mas a galera me conhece como Adriano Dub, né? É, verdade. Eu, por exemplo, te conhecia disso, né? É, eu fiz aqui alguns temas aqui, tentei escrever algumas coisas, até inclusive não mandei para vocês, para ter um pouco de graça, assim, ser uma coisa bem ao vivo e tal. Desculpe, isso aqui foi uma pergunta que um dos alunos já encaminhou para a gente aqui no grupo do WhatsApp. O que vocês fizeram no início da carreira que fariam diferente se estivessem começando hoje? Fique à vontade. Cara, eu vejo Eu acho. que na carreira do artista é cheio de erros e acertos, né? É errando que você acerta, eu acredito. Mas eu acredito, na minha opinião, assim, bem sincera, teriam músicas que nós nos empolgamos no começo, naquela ânsia de lançar, de tipo, a música já tá pronta, vamos lançar igual. Então tem músicas que a gente lançou, eu não teria lançado, que hoje o conselho que eu dou para muitos amigos, inclusive, é tipo, não tenha essa ansiedade de lançar música. Lance ela quando a música realmente estiver boa. Não é porque você tem uma música pronta que você vai jogá-la para frente, entendeu? Então, no meu ver, isso foi uma coisa que até hoje assim eu paro para pensar, quando eu ouço as coisas que ficam registradas, porque o teu registro fica ali no Beatport e tal, eu me arrependo disso. Não, mas Dessa então ânsia. deixa eu pegar um gancho então e te fazer uma pergunta. E quando vocês sabem que ela realmente está pronta, mas tem aquela brincadeira do escritor que toda vez que ele vai fazer a revisão do livro dele, se deixar, ele muda alguma página, né? Então a minha pergunta é, tem um momento que você fala, meu, não adianta, a gente já fez o que tinha que fazer dessa música, não vamos sentar de novo nela, em cima dela e querer mudar, porque a gente acha que tá Mas é que esgotado. antes, A assim, experiência, Sandro, né? Horas de voo nessa. exato. E antes, como a gente fazia um som diferente, ele não era tão musical quanto hoje, ah, as músicas eram mais simples, assim, mais na base de bateria, baixo, samples. Então, é como o Matheus disse, são horas de voo, tu começa a aprender que aquilo não era só o começo, não era o momento certo. Porém, tem uma coisa que o nosso mestre César Funk sempre falou pra gente, que foi, sempre termine a música, entendeu? Mas eu acredito que você deve terminar, mas revisar e respondendo a tua pergunta ali que tu falou hoje, como que a gente sabe? Hoje a música ela começa de um jeito e às vezes termina de outro, né, Matheus? Vou deixar até você complementar isso aí.
Não, hoje a gente tem mais tempo para poder trabalhar, né? A gente acabou de entregar uma música para Spinning que a gente fez 4 vezes do zero, né? Do zero. É um Totalmente. approach diferente que a gente tem hoje, né? A gente tem mais tempo para trabalhar. A gente trabalha singles, antes de trabalhar VP, né? Era mínimo 4 tracks, os EPs. Mas, Matheus, mas aí tem um probleminha, porque aí tem um probleminha, porque quem está começando aqui, ou quem está fazendo um novo reinício na carreira, às vezes não tem essa horas de voo que o Adriano falou, né? Então, a dica para quem realmente está começando, está há pouco tempo produzindo e não tem essa vivência, não tem esse ritmo de jogo. É o que? Mandar para amigo? O que Cara, você eu É isso costumo aí. falar. Eu acho que são 2 termômetros. Mandar para Ah, amigo e a resposta da pista. E outra coisa que eu Infelizmente a gente falo, não tem a cara. pista, né? Agora, mas o termômetro é esse, né? Tocou, E outra coisa que eu funcionou. costumo falar é assim, ó, mandou. Porque dos teus alunos aí, quem tiver namorado ou namorada e for totalmente leigo no assunto, mostra a música para ele, sem falar de quem que é. Geralmente isso funciona, cara. Tu mostra para uma pessoa leiga e principalmente quando a música ela tem lyric, ela tem letra e tal, a pessoa, nossa, que música que é essa? é Entendeu? espontâneo, né? É Então é espontâneo. espontâneo e você já tem a reação de alguém que não tem nada a ver com o teu mercado e já pode ser uma resposta positiva para tua música, entendeu? Então, tipo, provavelmente você vai ter aí alunos de todas as vertentes, mas é sempre bom você tentar não ter opinião de amigo muito próximo, porque teu amigo muito próximo sempre vai falar que tua música é boa, entendeu? Que você é o máximo. Entendi, entendi. Queria só dar boas-vindas aqui, está no camarim, a Aline Rocha, que depois é a nossa outra convidada. Boa dica, boa dica. É, entrando já no, entrando já aqui na segunda pergunta, como vocês escolhem as gravadoras? Já lançaram para agregadoras digitais? Uma outra pergunta aqui. Quer Por começar, que Matheus? agregadoras? Diga assim, Não, quando fala. gravadoras, Matheus. Você diga assim, vocês fazem uma lista na cabeça. Eu tenho uma wish list de gravadora. Eu tenho essas 10 gravadoras que eu vou abordar, que eu vou atacar. É, vocês também, geralmente, vocês fazem uma coisa de mais médio e longo prazo. Ou seja, vou lançar para essa gravadora, então eu vou tentar trabalhar com ela 2, 3, 4, 5 lançamentos. Ou vocês preferem, na verdade a pergunta era essa, ou vocês preferem escolher várias gravadoras, entendeu o que eu quero dizer? No começo da carreira a gente tinha isso aí. A gente escolhia qual era a gravadora e qual é que seria o briefing para começar a produção, né? Se a gente não for. E no passar do tempo isso mudou, né? Quando a gente passou a trabalhar com uma gravadora, máximo duas ou 3 gravadoras, isso mudou, né? Agora a gente trabalha só para eles. Que na verdade é assim, o que acontece? Complementando aqui o Matheus, nós temos contrato com uma publish e aí a gente tem meio que um contato direto com a Spinning através deles. Uhum. E com a Spinning rolam outros business, tipo de você fazer remixes para gravadoras tipo Columbia, a Warner, entendeu? Mas mudou o leque, é como o Matheus falou, quando nós fazíamos Tech House, nós tínhamos um wishlist ali, que era tipo, eu quero lançar na gravadora do Mark Knight, eu quero lançar na gravadora do Jamie Jones, e estudava para tentar chegar naquilo, entendeu? Para a galera que é desse lado, eu ainda aconselho fazer isso, porém, pensando um pouco mais lá na frente, porque você tem que entender que o que eles estão lançando agora, eles já fecharam 6 meses atrás, entendeu? Então, aí é onde entra a importância de você colocar a tua identidade dentro do som deles, entendeu? Mas cada gravadora tem um padrão estilístico, né? Que deve ser seguido. Essas gravadoras mais underground, né? Room, Hot Creations, enfim, Defected, que é uma label, não é underground, mas é uma label independente, né? Eles têm um DNA que deve ser seguido. Ao contrário das majors, que as majors estão atrás do seu próprio DNA.
Então tem um pouquinho de diferença entre isso. Na verdade é o estudo, né, que você vai fazer em cima de cada gravadora, e como o Matheus falou, essas majors, elas procuram um artista que tenha o material que vai fazer elas vender, entendeu? Que vai ser, tipo, que vai caber na prateleira deles, o material. É como se fosse um supermercado, entende? Entendi. E no underground é um pouco diferente. E aplicando também para quem tá no início, no início da jornada, vocês dariam uma dica, não, pega uma gravadora que você entende que faz um bom trabalho, né, até de pitching, de marketing, etc., e tenta ficar com ela um pouco de tempo, ou você recomendaria, não, faz um trabalho aqui, faz um trabalho lá, porque cada gravadora Eu tem público, eu diria faça a discografia primeiro. Independente, essas gravadoras, elas podem ser underground e tal, independentes, mas elas, a gente está falando aqui, Tool Room, Defected, são labels grandes, né? Eles não vão te aceitar se você não tiver uma discografia antes. Eu vou contar uma breve história legal. Aqui. Eu até vou contar uma breve história que o Matheus vai lembrar. Lá no nosso começo, a gente traçou, porque assim, como o projeto FENSYNC era para ser mais tech house, não sei o quê, nós traçamos uma linha na Inglaterra, lembra, né, Matheus? Uma linha de pegar labels menores na Inglaterra e lançar por eles, e a gente, através dessas labels, as nossas músicas começaram a tocar em rádios pequenas, e aí dali veio contato de festas pequenas, começamos a fazer tour, entendeu? Então é aquela velha história, se tu quer conquistar o mundo, primeiro conquista a tua cidade, teu estado, teu país, daí depois você vai para fora, entendeu? E é mais ou menos isso que a gente fez quando fazia underground. A gente traçou uma linha que era um cercado ali, e a gente falou, pô, vamos tentar lançar pelas menores. A gente tinha um bom networking com a galera das rádios de lá, rádios menores na época, eles tocavam a música, então isso foi dando muita força. Então tem que ter projeção, né, você tem que ter uma estratégia, e é como o Matheus falou, a discografia é muito importante para você chegar nas maiores, senão você não chega lá. Eu gostei dessa boa informação do Matheus, realmente não tinha percebido isso. O Ed Lopes, que é um dos nossos alunos, ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. Pega mal mandar a mesma track para algumas gravadoras, e em caso mais de um sim, né? Ou seja, várias aceitaram, como é que voltar atrás com alguém, né? Quer dizer, na prática, muita gente faz isso, manda para 5, se 2 dão ok, como é que você faz? Isso pega muito mal. Pega mal, né? Mas enviar não pega mal. Pega mal se todos aceitarem. É mais ou menos como faziam antigamente. Antigamente tinha galera que pegava, preparava a música, pegava, fazia um e-mail com todos os e-mails da gravadora no mesmo e-mail. De todas as gravadoras. Cara, ninguém vai aceitar a música, entendeu? Então, tem que ter paciência. Você vai primeiro mandar para uma gravadora, a gravadora, dependendo qual gravadora for, não é tão rápido para responder pela alta demanda que eles têm de música. Tu tem que ter uma certa paciência. Aí eles vão te responder. Passou, sei lá, um mês, não te respondeu. Se é uma gravadora menor, sim, parte para outra, vai para outra. Mas tem que ter essa paciência, não adianta, porque senão você começa já se queimando desde o começo. Legal. Pô, muito, muito bom. Queria mais uma aqui, inclusive acho que é de um aluno. Eu sei que a gente vai mudar um pouco de tema, mas eu acho importante a gente aproveitar o tempo e falar de várias coisas, não só de produção musical. Como vocês estão trabalhando o crescimento e a manutenção da fanbase nesse momento aí que não tem shows, né? Que aí você perde o contato com o público, você tem que fazer o contato através das redes sociais. Vocês são ferrenhos usuários? E até tem uma outra pergunta que aí eu mesmo queria fazer também, já que nós estamos falando desse assunto. Vocês são early adopters, assim, tipo, quando começa o TikTok, quando começa uma rede social nova, vocês fazem questão de serem os primeiros a entrar? Ou vocês preferem esperar ficar um movimento forte e entrarem? Então, são nós somos mais conservadores, né? Exatamente. E a gente tenta levar as redes sociais de uma maneira bem natural, assim. Na verdade, não tão agressiva, porque é a nossa essência, né? A gente aprendeu que não adianta ser o que a gente não é nas redes sociais, né? Porque a nossa verdade as pessoas já sabem, nós somos os caras do estúdio, a gente fala através das nossas músicas, e quando as músicas estão acontecendo, os shows estão acontecendo naturalmente, as pessoas vão ver mais isso.
Então, O Matheus não falou adianta uma coisa a gente não vai postar receita de bolo e receita de drink nas redes sociais para movimentar elas, entendeu? A gente vai mostrar a nossa essência. O Matheus isso, falou é a uma nossa coisa bem verdade. importante que nós debatemos muito isso, que já chegaram algumas pessoas, inclusive falando para mim, para criar uma identidade, para ter uma identidade na internet, e a gente prefere passar a verdade, entendeu? Então a gente prefere passar o que a gente realmente é. Não adianta passar uma coisa forçada ali, ou comprar seguidores, coisas que a gente não faz, entendeu? Também, ou forçar algo que quando a pessoa nos conheça pessoalmente, vai ver que não é nada daquilo, entendeu? Então, eu e o Matheus, eu costumo falar, nós somos meio que uma balança ali, eu sou o lado alegrão da coisa, comunicativo, o Matheus é mais tímido, mais nerdzão, entendeu? E é por isso que funciona o Fencinho, cara. Porque nós Eu tenho uma pergunta somos... aqui, antes de, eu tenho uma pergunta que tem um pouco a ver com isso aí, mas antes voltando aqui, mas aí na prática, né, eu entendo que tudo que vocês falaram, concordo, cada um tem que ter o seu jeito, mas tem que ter um volume de post para você poder pelo menos ter essa comunicação, ou você não se preocupa com isso, o lance é lançar música, 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 e a música vai fazer esse papel do post. Essa só que esse é mais Nós, ou nós, menos. É isso aí, nós temos Matheus? um cronograma semanal, né, de Ah, tá. posts. Então, tipo assim, não tão agressivo como o Matheus falou, 1 ou 2 por semana no momento, para não ficar uma parada muito repetitiva, entendeu? Por exemplo, agora a gente vai começar com os releases novos. Agora vai começar a demanda de releases novos. Então começa o conteúdo desses releases, né? Então, porque na verdade, né, Sandro, o conteúdo de show ficar repetindo, como nós estamos indo pro segundo ano aí sem festa, conteúdo de show ficar Ficar repetindo o postando mesmo foto de show, show dizendo é, saudade não dá certo, né? não dá certo, pra gente não funciona. Então a gente tá esperando essa demanda nova de música aí, tem muita novidade aí por vir, que vocês vão ver, vai ser bem bacana. Mas E vocês sentiram que durante esse tempo que a gente ficou parado, vocês sentiram que nas redes sociais ficou estável de vocês? o Ficou. nosso ficou Ficou bem estável, estável. o número de seguidores ficou bem estável. O que eu notei que caiu muito foi a vontade da galera de ver lives. Isso eu Uhum. vi que morreu demais. É. E inclusive eu estava debatendo com o Juan da Entourage outro dia isso aí, e eles fizeram uma pesquisa lá, parece, e as lives de DJs assim estão caindo Estão caindo. drasticamente, sabe? Porque o pessoal tá já na ânsia de sair, né? Não aguenta mais ficar em Claro, casa. E na claro. verdade estão saindo. É. Você estava falando da história que cada um você tem o teu jeito, né? Eu te conheço já há um Uhum. tempão, o Matheus também. Como é que vocês dividem, isso para quem pensa em fazer um projeto, né? Como é que vocês se dividem entre os dois, assim, em termos de tarefa? Tem assim, você cuida da rede social, você cuida de contato com gravadora, você faz isso aqui, você fala com parte financeira, com a equipe. Tem esse lance de divisão ou vocês dois fazem sempre as mesmas coisas? Assim, Cara, não tem dá- uma dá- divisão direta, tem assim o momento de cada um. Por exemplo, o Matheus sabe que para certas situações eu não sou bom em lidar com certas situações porque pode ser que eu seja mais explosivo e o Matheus mais calmo, ou vice-versa, entendeu? Então, tipo, igual as tarefas, hoje tem post, você vai responder, entendeu? Lá, vai responder toda a galera. E isso é uma coisa que eu já estou falando aqui que é nós mesmos cuidamos disso, de responder a galera real lá, não é uma máquina, não é nada, entendeu? Então, tipo, depende muito do momento. E as músicas ali, como desde o começo do Fensim, que a gente trabalha via Dropbox, ali, tem uma pasta Fensim, que é onde a gente tem samples, a gente tem todos os projetos, tem tudo lá, sabe? Entendi. E plugins, inclusive, quando falta um. Eu precisava fazer mais uma pergunta aqui. Eu sei que estou voltando no tema de produção, mas um dos nossos alunos aqui perguntou. Na hora quando você aborda uma gravadora, né? E pensem, por favor, na cabeça do aluno. Na hora que você vai abordar uma gravadora, Matheus, você mandaria 2, 3 tracks já? Ó, tem essas 3 aqui que eu tenho disponível para lançamento, ou você mandaria só uma? Qual é a dica que você dá? Mandaria 3. Mandaria Quanto 3? mais tracks, mais chance de assinar. Mas também não extrapola, né?
Mas Não dá pra fazer igual os caras 3 a estavam 4 mandando tracks pra nós, né, é Matheus? legal. Para uma Não dá gravadora pra de 3 a 4 tracks é legal. As chances de você assinar são bem maiores, né? Só que tem cara que manda 10, daí já é complicado, entendeu? Entendi. Não, Daí o daí cara... eles não vão dar play. Não vão dar play na primeira. É assim, É, tem que ser na medida. Mas sempre mandando e-mail personalizado, né? Se apresentando, falando que você conhece a gravadora e tal, entendeu? e com aquela Aquela dica que você chamada... falou. De preferência conheça o A&R, pesquise sobre ele, quem é o cara que está recebendo os e-mails. É uma dica. E tem que dar Legal. aquela rasgadinha de seda, né, Sandro? Falar Lógico, que você lógico, gosta da gravadora, lógico. Que que o teu conhece. sonho é De lá repente e menciona tal. uma outra música ou um outro artista que você se identifica. Eu acho Exato. que isso é importante, né? É, Você começar a gerar isso. um envolvimento, né? Mostrar que você não está caindo de paraquedas, que o e-mail meio que é automático lá, né? Ó, pá, 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 segue a minha track, né? Isso. Exatamente isso. Legal. Mais uma perguntinha aqui do aluno. Vocês pensam em desenvolver alguma marca de roupa ou alguma coisa fora a música, né? Algum merchandise, alguma coisa fora a música ou o foco de vocês sempre é a música? Eu acho que até já sei a resposta, mas vou perguntar. É. Não, com certeza a marca FanSync vai ser muito maior que só música, né? A gente só tá entubado agora, nesse Esse nome momento. F5 tem quantos anos? Foi em É, 2014 que foi criado o nome. 2014. 7 anos. É muito bom. 7 anos. Muito bom. Mas vai rolar muita coisa em volta do nome FanSync. Vai. Minha área acadêmica é design, né? Então a gente pensa muito grande a palavra marca, né? Muito A legal. única coisa é saber fazer cada coisa no seu tempo, né, Sandro? Não dá para atropelar, né, as Claro, coisas. Ainda claro. mais no tempo que a gente está vivendo aí. Se tu foi ver, foi meio que entre aspas, atraso de vida, assim, né? De 1 ano e pouco aí, para todo Claro. mundo, né? Lógico. Só que o bom é que nesse meio tempo vai dar oportunidade para artistas novos, que são justamente artistas que estão fazendo o teu curso, que esse curso é sensacional. Então, tipo, para essa galera vai ser sensacional a quarentena, porque vai sair gente que já estava no mercado para abrir espaço para gente nova, entendeu? Então a galera tem que estar antenada. Obrigado, pessoal. Eu queria fazer mais uma última pergunta aqui, que é uma pergunta que, inclusive, eu vou fazer para os outros nossos dois convidados aqui. Vou fazer praticamente para todos os convidados, na verdade. E se, em resumo geral, se o Matheus também a Adriana puder cada um responder, quais assim as principais dicas que você daria para quem está, como vocês aí há um tempo atrás, começando? Primeiro, estou mostrando para todo mundo que é possível, a música fala muito alto, né? Logicamente tem um planejamento, eu conheço vocês bem, né? O Matheus, inclusive, está aqui em São Paulo, está muito próximo aqui. Nós já trabalhamos juntos, né, Sandro? Já trabalhamos juntos e tal. Quais as dicas, assim, duas dicas principais que vocês dariam para quem tá começando? Quer começar, Matheus? Vai lá, depois eu falo. O mais velho começa. Cara, eu diria, eu diria que eu acho que o que levou nós assim muito longe é o fator mental, cara. Porque a gente, os dois do interior, gaúchos, longe dos grandes centros, né? Fazendo uma música que na época não tinha muito a ver com o Brasil, já tinha aquela onda do Brazilian Bass e tal. E o fator mental da resiliência nossa, de saber que todo dia que a gente sentasse no estúdio era um passo a mais que a gente estava dando para alcançar o nosso sonho. Então não teve um dia, inclusive não tem até hoje um dia que eu ou o Adri não sentamos no estúdio para trabalhar. Então a gente chegou até aqui, mas a gente não chegou nem na metade do caminho que a gente quer chegar, entendeu? Então é isso, Sandro, é fator mental, acho. Quantos anos eu total vocês dois juntos, Matheus? Oi? Vocês dois juntos, quantos anos tem? Quantos anos tem juntos? Desde 2014, setembro de 2014. 7 anos aí, né? 7 anos. Mas assim, ó, o que eu falo, complementando o que o Matheus disse ali, é realmente esse lance de trabalho e tal, e eu nunca esqueço, quando a primeira conversa que nós tivemos, eu e o Matheus, quando
nós resolvemos fazer o FanSync, porque assim, eu sou mais velho que o Matheus, e eu já produzia antes tal também, e eu já estava meio que decidido a desistir, como passa na cabeça de todo mundo, uma hora ou outra, né? Aí, quando eu comecei com o FanSync, eu disse, Matheus, a gente vai entrar nessa para ganhar, a gente não vai entrar para perder. Só que a gente vai demorar. Eu lembro que eu falei para ele, vai ser o tempo de uma faculdade para a gente conseguir chegar em algum ponto da carreira, entendeu? Então, tipo, você que conhece minha história, Sandro, sabe que eu venho lá dos anos 90. O meu maior conselho para quem realmente acredita no seu próprio trabalho, no seu próprio talento, é não desistir, cara. Se fosse por tempo, por ansiedade, eu já teria parado há muito tempo. Tanto que eu vi 99,9% de todos os DJs que tocavam na minha época não existem mais hoje. Entendeu? Então, se você realmente sonha, você acredita no potencial, você acha que você nasceu para fazer isso, vai atrás. Não te preocupa com o tempo. Se prepara porque demora, né? E estudem, galera. Estudem. Até hoje. E não tem música até hoje. Tem que... Piano. Balé. E vão atrás de literatura sobre assunto. Façam um curso Sandro. Mas é isso aí, galera. E outra, não pode ter vergonha dessas coisas aí, cara. De achar que tá pronto. Ninguém tá pronto nunca. Tem que estar sempre estudando, velho. Sempre. Isso hoje, é muito, né, eu sempre com a minha professora de piano hoje, meu Deus do céu, parece um retardado. Porque ela é uma regente de orquestra, entendeu? Então, é isso aí. Sempre estudando. É uma coisa que na teoria a gente inglês, sabe. Desculpa, quem não sabe inglês, cara. Inglês é muito importante. Inglês é importante, cara. Eu vejo Esse hoje eu e o Matheus, a gente... É uma barreira que não pode existir, porque assim, se você precisa, se é a tua prioridade fazer inglês, porque se o inglês vai te ajudar na tua carreira, você tem que fazer. Tem que arranjar tempo. Né? Se é a prioridade da tua vida, você arranja tempo. Porque tem online, vários cursos, os preços são muito, muito acessíveis. Quer dizer, então se você não vem com papo, eu quero aprender, meu sonho é aprender inglês. Então não é teu sonho, não é tua prioridade, desculpe. Né? Porque se você quer aprender, você vai lá e aprende, pô. Mas assim, do ponto de vista, não é a tua prioridade. E eu vejo que, na verdade, sim, Sandro, dependendo do nível de carreira que você quer atingir, é muito necessário ter pelo menos um nível intermediário de inglês, entendeu? Não, claro. Gravadoras, várias gravadoras. Eu vejo hoje, eu e o Matheus, nós participamos de muitos writing camp com artistas da Europa, América, e, cara, tu tá sentado ali o dia inteiro com eles, falando inglês e falando... eles compondo, conversando, pedindo opinião, como que tá, se é isso que a gente quer, o que vai mudar. Então, se você for um leigo nessa parte, você não vai evoluir, entendeu? Você vai ali e você vai trabalhar. Writing Camping são sessões de composição, de criação de letras. Sim, eu tinha uma cantora, né, a Dila Bia, eu fazia bastante, eles falavam de Sound Camp lá, que ele juntava todo mundo da América Latina aqui numa casa e ficavam trancados lá compondo. Isso. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Matthews, Adrian. Porra, thank you very much, bro. Muito, muito obrigado. Pessoal, eu vou dar tchau aqui pros tchauz, né? Tchau aqui pros dois. Aí a Aline já vai entrar. Depois tem o Division e depois tem eu ainda, tá? Que aí eu vou dar um pouquinho mais de aula. Obrigado. Beijo. Valeu. Beijo. Agora eu vou aprender aqui a tirar vocês aqui da sala, vamos ver. Agora vamos tentar botar a Aline. Vamos ver. Coloquei. Aline, você está sem som, vamos ver por quê. Oi! Yes. Você estava escutando um pouquinho... Tá me ouvindo? Estou escutando. Você estava escutando os meninos? Não, porque esse programa você consegue escutar. Sim. Eu acho que você está me ouvindo um pouquinho atrasado. É normal mesmo, assim, um atrasinho? Não é normal. Você, por acaso, quer sair e entrar de novo? Porque não poderia ser assim. Tá bom. Então, dá uma saidinha, por favor. Vamos fazer isso para garantir? Yes, aí eu vou falando aqui com o pessoal. Bem, daqui a pouco a Aline tem uma história muito bacana de resiliência, de determinação. Eu acho que é muito importante. Eu queria começar a aula do curso muito mais que no primeiro dia te carregar com informações, isso a gente vai fazer ao longo das aulas, é passar, você virar a tua cabeça.
virar a chave da tua cabeça da importância de que você vai conseguir fazer. Parece óbvio, mas não é. Vamos ver, vamos tentar aqui de novo. Acho que agora foi. Melhorou um pouquinho. Vamos tentar fazer assim, eu vou tentar falar pouco, você fala, e aí o tempo vai ficar legal. Inclusive eu vou botar você em tela cheia de vez em quando, né? E aí eu vou fazendo as perguntas, e você vai me escutando, e você vai falando, que eu acho que melhora um pouco, tá? Tá, combinado. Primeiro, bem-vindo, obrigado, né? Deixa eu botar aqui, eu tenho uns efeitos aqui que você... Vamos ver se aqui, qual é se esse aqui é bom, peraí. Não, esse não é bom, vou botar esse aqui então. Nossa! Vou botar as palmas que é melhor. A ideia, como eu te falei, a ideia do curso é ser um curso agradável, porque a gente, né, trabalha o dia todo, etc. Então, conhecimento não significa ser uma coisa chata. Por isso você sabe que aqui, você me conhece também bem, você sabe que aqui vai ser um ritmo de conversa muito bem agradável. E eu tô super feliz de estar aqui, viu? Adoro compartilhar, adoro falar, porque acho que quando a gente fala também, a gente tem tempo para relembrar um pouco a nossa história e ver também, né? Tipo, quando eu li suas perguntas hoje, ainda fiquei me perguntando várias coisas e trazendo à tona na memória. Então, obrigada, tô feliz também de estar aqui. Que bom, que bom. Bem, eu já te passei hoje um pouco de perguntas que eu achei que, no teu caso, assim, era legal, porque, na verdade, tem muita coisa também. Sim. Eu acho que você podia dar um resuminho aí da tua carreira, para o pessoal se situar. Eu usei você como um grande exemplo de determinação, de persistência, de resiliência, então eu queria que você contasse, por favor, pra gente. Sim, bom, eu tenho 15 anos de carreira, né? Tem muita gente que acha que eu sou novinha ou que eu tô chegando agora, porque é, minha cara é uma cara relativamente nova para muita gente, mas eu venho lá da época do EDM, né? Tipo, 15 anos atrás, eu cresci nessa época, né? Que era o que estava acontecendo, era o que estava bombando, David Guetta, aqueles hits que a gente já conhece. E comecei minha carreira sozinha, não era um sonho da minha vida ser DJ. O meu pai, ele é dono de rádio, radialista, né? Primeiro ele era radialista e depois ele virou dono das rádios. Eu não E sabia disso. aí, sim, então meu Porra. contato com a música é desde de novinha mesmo, desde pequenininha. Então, sempre gostei de música. Aí, quando criança, frequentava balé, aula de violão, piano, essas coisas, mas eu não segui isso na vida adulta. Até o balé era uma coisa que eu gostava muito e que eu tinha muita habilidade, assim, era uma ótima aluna, mas não seguia adiante com isso. Então eu tinha uma coisa da arte muito presa Forte. dentro de mim, E eu sempre falava que eu ia fazer artes cênicas, que eu ia ser atriz e tal, que é algo que eu gosto bastante também. Mas meu pai virou um dia para mim e falou assim: querida, vamos trabalhar na realidade, tá? Artes cênicas, acho que não é o caminho. Vá fazer publicidade e propaganda. Então, foi essa sugestão, né? Bem, uma sugestão, assim, quase Claro. uma imposição. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda, mas eu não reclamo, porque foi uma faculdade que me deu embasamento para muita coisa que eu uso hoje. Então, no meio do meu caminho, namorei um DJ e ele me ensinou a tocar, porque ele via que eu tinha uma alma criativa que falava muito além, assim. Então, ele me ensinou. E eu, na época, trabalhava em agência de publicidade, eu era redatora publicitária e fiquei desempregada. Aí ele me ensinou, falou, cara, vai tocando, aí vai tentando, né? Tocar para você poder ganhar um dinheirinho até você arrumar outro emprego. E estamos aí há 15 anos tentando arrumar um dinheirinho para arrumar outro emprego. Mas em que momento foi tua primeira... Você ficou com dois empregos, vamos dizer assim, de DJ e um emprego, não sei se é normal que a gente chama, mas um outro emprego, né? Você ficou uma fase assim, né? Até você começar Sim, realmente, sim, ou não? sim, Você ficou. sim. Tipo, fiz faculdade de gastronomia também depois, que não tinha nada a ver, assim, com a história, mas eu queria abrir um restaurante. Eu tinha uma ideia de que eu queria abrir um restaurante, né? Eu não sabia se isso ia acontecer, mas aí eu fui estudar gastronomia, fiz curso de fotografia, eu sempre fui muito curiosa, assim, e as coisas que eu me identificava, eu sempre ia atrás. Então, eu tentei entrar no violino, foi algo que eu não me dei bem, achei muito difícil. Então, eu sempre fui curiosa e fui indo atrás. Mas que Então, momento que você
ficou só como que eu falei, atividade. agora eu vou ser só DJ. Isso. Foi quando eu acabei o curso de gastronomia, e aí eu falei, cara, não dá mais, porque daí eu já estava trabalhando com outras coisas. Eu trabalhava numa loja tipo das Lu, e eu era a menina do marketing delas, assim. Então eu que cuidava das redes sociais delas e tal. Eu tava muito infeliz. Nossa, eu olhava aquilo todo dia, eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver. Eu fazia bem, mas era uma coisa que eu não tava feliz. E aí, nesse período, eu falei, agora eu vou me dedicar só a ser DJ. É isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer, e, enfim. Então, eu E aí, fiquei 6 anos sozinha, só complementando, assim, para introduzir de volta a carreira. Eu trabalhei 6 anos sozinha, lá no meu começo. Depois eu virei uma dupla. que foi E quando eu te depois, conheci. isso, foi quando você me conheceu. Essa dupla chamava Bubblegum. A Isso. gente tinha um perfil mais teenager, assim, então a gente tocava muito em festival, que tava muito em alta, esses festivais Holly, Uhum. né? Enfim. Então eu comecei no EDM, com o Bubblegum eu migrei pro Future House, a gente tocava um som um pouquinho diferente também, que foi muito legal. Isso também foi me dando um embasamento musical diferente, assim, tipo, Claro. era Te dá ritmo de novidade. jogo, né? Te dá ritmo de jogo e tal. Então, assim, eu comecei pequena e depois eu fui pro Bubblegum, a gente começou a tocar em eventos um pouco maiores, era super legal, mas era um outro comportamento. Junto com isso, a gente também começou a trabalhar com o Midas, com o Renato Patriarca, aí como nosso manager, o Michel Palazzo. Então, eu fui começando a ter uma outra noção um pouco mais profissional, sabe, Sandro? Então, na minha vida foi tudo degrauzinho por degrauzinho, assim. Comecei sozinha lá, me Quanto vendendo, tempo você ficou e-mail. com o Bubble? Com o Bubblegum? Bubblegum foi 3 anos. Então, 6 anos sozinha, Três depois com... o Bubblegum com 3, e há 6 anos agora eu tô sozinha. Tá 6 anos sozinho. E eu não sei quanto tempo, exatamente quanto tempo, que, vamos dizer assim, que você realmente deu um crescimento muito grande, né? Isso faz o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Eu te conheço, Ó, então às vezes a gente não tem a percepção, né? Porque a gente já conhece a pessoa, já conhece o artista, né? sim, para mim, é como eu te falei, tudo foi acontecendo muito de degrauzinho, assim, muito gradativo, nada foi muito rápido, meteórico, nada foi milagroso, né? Tipo, eu sempre tava ali ralando e acreditando e não desistindo, né? A- Acho que a minha realização pessoal, mais até, eu vou te falar, ela aconteceu de 4 anos pra cá. Que eu realmente me encontrei dentro do que eu estava fazendo, porque até então eu mesma tinha as minhas dúvidas sobre as coisas que eu fazia, né? Então, Às vezes você é você. levado por vários motivos, né, Aline? E você, quando vai ver, tá fazendo, mas tá fazendo. E aos Exatamente. 4 anos E às vezes você você. encontrou a tua sonoridade, assim, a tua identidade sonora, vamos dizer assim, o que você gosta de fazer, Sim, gosta de tocar. sim, e comportamental e tudo, acho que a maturidade também ajuda. Aham. Então, assim, no Bubblegum eu vivi várias experiências, né, um pouco mais profissionais, então isso já me deu uma outra percepção do mercado, que no começo era muito imatura ainda, era muito deslumbrada. Então, com o Bubblegum já me trouxe uma visão um pouco mais mercadológica, vamos falar assim, né, mais como empresa. Então, tudo eu fui aprendendo, né? E de 4 anos para cá, parece que tudo isso que eu somei, essas experiências ruins e boas, tudo eu consegui concentrar isso e falar, bom, o que eu sou e o que é a bagagem que eu tenho e aonde essas duas coisas se encontram, entendeu? Foi algo tipo assim. Então, de 4 anos para cá, que eu tenho me realizado mais. Mas qual que foi o- a virada, assim, o turning point, assim, que você acha que ou teve esse turning, teve uma virada brusca, você falou, não, a água tava aqui, agora deu água, virou pro vinho, ou se foi uma coisa muito, muito, muito gradativa, até o Matheus e o Adriano falaram disso, né? O processo deles foi um processo muito lento. Que você, as pessoas acham que é rápido, né? Mas na verdade não é rápido. Às Não é vezes é rápido, rápido, às né? vezes é rápido, mas Bom, é difícil. eu O que acho que que é você... rápido para uma minoria, né? Eu acho que Uhum. existem Sim, ocasiões, e sim, sim, claro. eu não vou generalizar, mas
O meu turning point foi... ele está muito relacionado a localizações geográficas. Então, eu sou muito inquieta, né? Assim, e alguns momentos de inquietude no sentido assim, de não estar feliz, de estar incomodada, querendo sair da minha zona de conforto, eu decidi fazer mudanças. Então, está relacionada a localizações geográficas. Então, eu tive que... Eu sou de Franca, interior de São Paulo, tô longe da capital, né, a 400 quilômetros, assim, então também as coisas demoram um pouco mais a acontecer quando você está distante, né, das grandes capitais. Então, eu me mudei para Floripa, porque eu comecei a ver oportunidades de trabalho em Floripa e, ao contrário, aqui no estado de São Paulo, para mim já estava um pouco saturado, já não estava muito feliz. Até a identidade sonora que as pessoas procuravam já não correspondia mais com o que eu estava a fim de entregar, né? Eu acho que DJ tem um tempo aí da carreira que você quer ganhar dinheiro, você precisa pagar suas contas, as suas contas estão chegando e não dá para você sempre fazer o que você... o que te dá dinheiro, o que você gosta, você tem que fazer o que te dá dinheiro às vezes, principalmente no começo, né? Mas quando eu me mudei para Floripa, eu comecei a ter oportunidades, assim, por estar perto da praia, de fazer um pouco mais do que eu acredito, ter a minha identidade sonora mais estabelecida, e aí sim conseguir me mostrar para as pessoas do jeito que eu gosto de ser vista, com o conhecimento que eu tenho. Então, assim, eu sou uma formiguinha, mas cada Não, um trabalha... Não, cada um trabalha dentro do seu gosto, né? Do claro, seu mas feeling. o que eu acho que está querendo dizer é que quando a gente está bem em todos os ambientes, que é questão de, né, como você falou, cidade, etc., às vezes até relacionamento e tal, te dá condições de você produzir melhor aquela coisa quando você realmente se identifica com aquilo, você pode produzir melhor e dar um melhor conteúdo seu. Mais ou menos isso que está querendo dizer, pelo que eu entendi. Sim. Ou Então, seja, assim, a gente só precisa para... procurar esse ponto e não forçar alguns caminhos, como você falou, porque é para ganhar dinheiro, porque Exatamente. aí você não vai ter não vai tirar o melhor de você. Acho que é mais ou menos isso também. Exatamente. E respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu fico viajando. Imagina. Foi nessa mudança para Floripa, que pelo fato de estar numa cidade maior e próxima do mar, as casas noturnas lá tem sunsets, assim. Não que eu acho que meu som é só para sunset, mas foi onde eu consegui trabalhar isso melhor e mostrar para as pessoas um lado meu que eu não estava conseguindo nesses anos de carreira andando mais pelo interior. Então, E o que que foi aquele ponto, ou a música, ou algum acontecimento, que aí você pensou assim com você mesmo, falou, agora eu dei uma boa andada agora eu subi uns dois, foi outra dois localização andares. geográfica também. Você acha que foi Floripa mesmo? Mas o teu lance com a Defected, né? Para quem não sabe, a Aline tem uma relação muito estreita com a Defected. Inclusive, eu comecei a minha agência de gelo com lá atrás, não sei se você se lembra, né? Mas comecei lá atrás representando a Sim. Defected, as label pares da Defected, né? Até o Andy Daniel, inclusive acho que não sei se ele ainda é a IR da Defected, mas o Andy Daniel veio, a Sam Divine veio, aí depois Sandy Rivera, veio uma galera. Explica pra gente aqui, como é que você conseguiu ter uma proximidade tão grande com a Defected? Imagino que seja música, claro, mas eu preciso perguntar. Como é que você conseguiu uma afinidade tão grande com eles, ao ponto também de participar de lives, você única brasileira, de participar de eventos? Como é que foi esse trabalho? Foi muita persistência? Foi um pouquinho de sorte? Mandou a primeira, já deu certo? Não, isso daí foi relacionado à pergunta anterior. Foi outra localização geográfica que transformou a minha vida, porque assim, era uma fase que eu estava muito inquieta e questionando muito, assim, porque a house, ela não é o som predominante e mais comercial que bomba no Brasil. Então, é um trabalho de formiguinha que você tem que ir fazendo, né? Então, eu estava vindo já de algum tempo fazendo esse trabalho de formiguinha, mas me questionando muitas coisas. Então, eu falei, bom, eu recebi um convite de uns amigos para ir para a Croácia no Festival da Defected. Então, eu falei, bom,
eu vou. Eu tava sem grana, tava difícil, mas juntei lá um pezinho de meia e fui. E quando eu tava lá, eu consegui, assim, eu fui buscar respostas para mim, assim, tipo, eu preciso ver um pouco outras coisas, talvez eu esteja vendo muito o cenário nacional e focada muito nisso. Eu estava achando importante ver outras, né, outras pessoas, enfim. E eu vou te confidenciar uma coisa. Eu nunca fui aquela DJ que dá Google nos DJs que gosta para saber a cara deles, assim. Eu cheguei lá e eu não conhecia a cara dos DJs que eu amo, né? E, tipo, Mas eu não sabia qual é. você já gostava do som do house? Isso você já Sim, estava, tá? Ok. sim. Tá. Mas eu ainda estava naquele processo de tentar me encontrar dentro do Brasil, né? Dentro desse estilo no Brasil, que tava um pouquinho difícil, assim, não é o som mais comercial. Aí eu acho que é comercial, mas o mercado tava pedindo outras coisas. Então eu fui para a Croácia, me encontrei numa comunidade que consegue fazer exatamente o que eu faço e funciona, e é pista, e a pista tá sempre cheia, e não é som de warm-up, assim, como muitas vezes eu já vi sendo tratado aqui no Brasil. Então, eu me encontrei nessa comunidade. E lá na Croácia, eu vivi um momento, assim, que eu nunca vivi em lugar nenhum, que o Shapeshifter estava tocando Lola's Theme, que é o clássico dele, né? Na pista, eu tava lá de boa, de repente ele começou a tocar essa música e eu chorei de emoção, assim, aquilo ali me tocou de um jeito que eu nunca tinha vivido nada parecido antes, assim, eu tava muito feliz de estar lá e de estar vivendo tudo aquilo. E eu mandei uma direct no Instagram para ele, falando, né, oi, eu sou uma DJ do Brasil, sou DJ há 15 anos no Brasil, é minha primeira vez aqui na Croácia, e eu só queria te dizer que eu chorei muito ouvindo Lola's Theme hoje, né, no main stage. E eu queria te agradecer por isso. Muito obrigado, beijo, Aline. No dia seguinte eu acordei, o print da minha direct estava postado no Instagram do Simon Dunmore, Que é o dono. que é o dono da Defected, e do Shapeshifters também. Coincidentemente, nesse dia, eu fui pegar lá na Croácia, eles fazem aquelas festas nos barcos, assim, aqueles barquinhos saem em alto mar e a galera curtindo lá. Nesse dia, foi o único dia que tinha ingresso disponível e eu não tinha comprado antecipadamente, não sabia se ia ter dinheiro e tal. Meus amigos já tinham comprado e eu fui sozinha nesse único barco que estava disponível. Quando eu entrei, eu dei de cara com o Shapeshifters. Aí ele olhou para mim, porque ele já tinha olhado meu Instagram, né? Assim, eu sou... É fácil me achar, assim, né? Então eu tinha uma franjinha ruiva e tal. Aí ele me viu, ele falou, você é a menina que me mandou direct, não é? Eu falei, sou. Aí eu com inglês péssimo, porque assim, fazia sei lá quantos anos que eu não tava praticando falar inglês. Eu leio, escrevo super bem, mas falar, eu travei, eu fiquei nervosa, né? Aí a gente conversando, rindo, assim, eu falando tudo errado, e a gente rindo, não sei o que. Ele falou, peraí que eu vou te apresentar um amigo meu. E pegou no braço do Simon Dunmore e me apresentou o Simon. This is the Então, tipo, girl. This is the essa girl que é that a menina que eu cried. tava te falando. Aí eu, vocês estavam falando de mim. Tipo, aí a gente, toda vez que o Simon Dunmore me via lá no festival, ele me cumprimentava, me apresentou o pessoal da Defected. Então foi uma coisa que aconteceu na minha vida do nada, mas decorrente da minha direct, né? Uma direct que eu mandei sem pretensão, assim, de que acontecesse qualquer coisa, foi algo que me surpreendeu. Mas aí abriu a porta para você Sim, e começar eles me receberam de uma boa braços porta, muito, né? muito abertos, assim, e a partir de então, eles começaram a acompanhar meu trabalho. Então, diferente de muita gente que é produtor e conquista um espaço através das suas produções,
comigo, eu sempre fui a DJ do clube, e eu tô começando a produzir, tem 3 anos, assim, eu tô no começo, eu tô engatinhando ainda, tenho muita Uhum. coisa, né, para aprender. Eu produzo sempre com um coprodutor comigo, Claro, então claro. Um é engenheiro uma ali para prática poder. também normal lá fora, então Sim, eu tenho muita referência, tenho muita bagagem musical, mas eu não tenho o conhecimento técnico, né? Então eu trabalho sempre com o meu coprodutor, então ele já sabe as minhas referências, a minha bagagem, então a gente está muito bem nisso, assim, funciona. Então, agora na pandemia a gente está fazendo remotamente, claro. porque ele mora em Floripa, o estúdio dele é lá e eu moro aqui em Franca agora, voltei para Franca, então a gente faz tudo pelo computador e está funcionando super bem. Entendi. Então, meu contato com a Defected foi meio É. torto, assim, Eu diferente trouxe, eu da já trouxe para o maioria. Brasil, eu já trouxe para o Brasil The Shapeshifters. Tocaram inclusive em Florianópolis, no antigo Aldivino, que tinha ali na beira-mar. Ele me Tocaram, contou. tocaram em São Paulo aqui e tal. O set deles é impressionante, impressionante. E aí, só para concluir, para quem não sabe a história da Aline, 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 você tocou num festival virtual, né? Por causa, logicamente, de uma live, né? A única brasileira. Eu não sei se tem brasileiros que já se apresentaram nesse tipo de evento com a Defected, não me recordo. Eu fui em muitos eventos da Defected no ADE, lá em Amsterdã. Inclusive, geralmente era nas sextas-feiras. Eu fui em vários lá e realmente acho que você é uma das primeiras brasileiras que entra num time assim com um relacionamento tão forte, né? É Sim, isso, né? é impressionante, assim. Mas eu tenho uma parcela também muito grande que às vezes eu deixo de lado, mas é importante mencionar isso aqui, porque já que tem outros DJs assistindo isso e eu preciso inspirá-los, vou falar bem a verdade, assim. Esse festival virtual da Defected, beleza, eu já tinha uma relação distante com eles ali, de 2019, né, do Festival da Croácia de 2019. Porém, para eu poder conseguir algo a mais, eu participei de um concurso para participar desse festival Entendi. virtual. Então, Ótimo, melhor ainda, foi pro mérito. eu me inscrevi Foi pro nesse mérito. festival virtual. Foram mais de 200 pessoas, eu acho, algo assim. Então, eu fui uma das selecionadas. E isso eu acho importante falar, porque às vezes a gente tem medo, né, de se arriscar, ou a gente chega num patamar assim que se fala, gente, mas eu não preciso, né, me inscrever num concurso lá para participar num negócio. Falei, vou sim, é pandemia, não tô fazendo nada, vou me inscrever, vou participar e vamos fazer acontecer. Então, aí eu consegui e eles me convidaram para tocar. O primeiro foi em março do ano passado, 2020. e o segundo, que foi o mais importante, que foi uma surpresa para mim, receber um telefonema deles me chamando para tocar para Champions League. Aí, tipo, isso para mim foi o verdadeiro turn point da Grande história ponto. toda, que foi o que trouxe um público internacional para minha vida, A assim. tua Então, carreira. trouxe gente do mundo todo, Eu queria fazer uma última pergunta para você. Inclusive, o nosso Division já está no camarim. Bem-vindo, Division. Eu já botei aqui na pauta, aqui, mas eu não tenho certeza se eu não errei. Você que desenvolve essa tua parte, essa tua plástica toda, né? As lives, né? A decoração, os teus posts, eu tô achando incrível, assim. É você que. Porque agora eu entendi, né? Você fez várias faculdades da ESPM e tal, então já entendi. É isso mesmo? Você acha que. Você acha que você traçou uma meta ali? Tem um planejamento ou é uma coisa mais. Tô falando na parte de plástica mesmo, né? Tua imagem. Sim, Sandro, é tudo muito espontâneo, porque sou eu mesma. Então, é, as roupas, o cabelo, não é nada que a plástica do Instagram, né? O jeito que eu Mas foi posto as mas foi uma coisa logicamente direcionada, né? Você falou assim, peraí, eu preciso criar uma marca, eu preciso deixar uma marca e criar uma marca, ou seja, marca quer dizer não é marca de roupa, né? É uma marca assim, pô,
Quando a pessoa meio que passa ali pelo feed, ele vê, né, vê teus posts ou na live, meio que a gente já percebe, né, que é você. Uhum. Esse é o objetivo, né? Você focar ali. Eu penso no sentido de deixar tudo com a minha cara mesmo, assim. Então, eu não me preocupo se é o que tá todo mundo fazendo ou não, se é o que é moda agora no momento ou não. É tudo muito intuitivo relacionado ao reflexo do que eu sou, vamos dizer Mas é assim. muito Então, diferente, né? É muito é, diferente. eu, Não tem como eu ser igual a todo mundo, é gosto, muito eu diferente. aproveitei até a pandemia para usar minha É. criatividade e Até qual que é o teu montar o Instagram mesmo, cenário. Aline, para eu escrever aqui no chat? Porque é legal como referência. Eu acho a tua plástica, né? Como é que é a tua, Obrigado. como é que é o teu Instagram, por favor? Que eu vou digitar no chat aqui para os alunos. DJ Aline Rocha. No Instagram, tá? DJ Aline Rocha. Ok, então beleza. Já digitei aqui para quem por acaso não tenha escutado. É um trabalho incrível, porque é exatamente isso, né? Tem um clube, o Arumi, né, que você conhece bem, também, né, na época do Flyer, ele tinha um papel ali especial do Flyer, e ele tinha sempre a mesma paleta, lógico, paleta de cores, seguindo uma lógica de marketing e tal, mas assim, era muito, muito diferente, muito específico. E você podia ver em qualquer canto ali, no meio de 100 flyers, você olhava e falava assim, pô, isso aqui é material do Arumi. Sim, você acontece isso comigo. Toda vez que eu passo, peraí, isso aqui, aqui é da Aline. Você criou uma marca muito forte, assim. Muito colorida, É, lógico, mas acho que combina, inclusive, assim, com a tua música, né? Porque a tua música é uma música muito é, alegre e tudo. Então, eu tá, realmente, isso parabéns. da parte da música e da figura combinarem é o que sou eu mesmo. Então eu tô tocando um som que realmente conversa com o que eu sou, com, né, o meu propósito dentro disso tudo, dentro da música. E a figura é o que eu sou mesmo no dia a dia. Se você me encontrar no supermercado, você vai me ver É, exatamente como você me eu vi, vê nas fotos do Instagram. eu vi, inclusive, você, como você tá hoje aqui, tem tudo a ver É, com a tua história, né? E eu vou perguntar isso para todos os convidados, os alunos já vão saber disso, né? Para acabar, eu queria te resumir, por favor, para a gente, quais seriam uma, duas ou três dicas que você daria para quem está começando ou para quem está reiniciando, está aí no platô e precisa dar um movimento para poder crescer e não descer. em primeiro lugar, eu acho que a resiliência, a gente fala muito, é uma palavra bonitinha que tá na moda, né? Você falar Uhum. resiliência. Uhum. Mas eu acho que você saber administrar seus baixos, porque são muito altos e baixos. Até brinco com o Mika aqui, que o Mika fala, cara, viver com você é tipo tem que ter um psicológico, porque num dia tá acontecendo um monte de coisa sensacional e no outro dia tá tudo pandemia, sabe? Então, tipo, Uhum. muda todos os planos e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto é a resiliência, administrar os sentimentos, né? A euforia e a frustração. E curiosidade. Eu acho que a pessoa tem que ser Legal. curiosa, inquieta, né? E Então, experimentar, né? Porque você experimentou várias coisas, né? sim, eu mesma, né, já fiz curso de Tem a ver, né? Ser fotografia, inquieta e tudo. de um monte de coisa, E ser um então pouquinho de cara de pau, né? Porque tem isso mesmo que você falou, né? A gente, não vou conversar com essa pessoa. Não vou falar com esse artista aqui, não vou falar com. Né? eu acho que não é Você nem ser fez, né? Você cara de mudou. pau, é você fazer o que você tem vontade. Então, tipo, Claro. segue seu instinto, seu feeling. Se você acha que você tem que conversar com aquele cara, vai e conversa. Se ele vai te responder ou não, aí é com Sim, ele, mas claro. eu acho que você tem que ter você tem que estar aberto para o mundo, para botar sua cara no mundo também, ser curioso, ser inquieto, estudar, ler, correr atrás. Quero fazer foto legal para o meu Instagram. Vai ver um vídeo lá no YouTube, como é que eu faço uma foto legal em casa, entendeu? De forma que você tome a rédea disso. Eu sou muito assim, eu vou tomando as rédeas. Se eu vejo que, por exemplo, contratei uma pessoa para fazer aquilo e eu não acho que ela está desempenhando bem, eu vou lá e aprendo, porque eu preciso resolver aquilo ali. Então, Claro. é essa inquietude do correr atrás, ter predisposição mesmo e se dedicar. Eu acho que isso é muito importante. E para finalizar, assim,
eu acho que fechar um pouco os ouvidos, porque tem muita regra, às vezes, né? Tem fiscais da música eletrônica, que são as pessoas que vão ficar apontando o dedo, falando o que é que você tem que fazer, o que você não deve fazer, e não sei o quê. Acho que você se blindar um pouco e seguir sua intuição. Não, eu sou assim, eu quero fazer isso aqui, né? Enfim, 15 anos de carreira, eu já ouvi muita gente, já vi muita coisa, eu já fiz muita coisa e eu acho que quando eu comecei a ouvir mesmo o que é que eu queria e o que me fazia feliz de verdade, aí eu acho que a coisa foi funcionando, assim, e seguir o coração. Você tá certíssimo. Obrigado, muito obrigado. Eu que te agradeço, imagina. Muito bom. Vários. Adorei, espero ter contribuído com a galera aí de alguma forma. Vivência, você resumiu aí 15 anos de trabalho pra gente. Isso é fantástico. Tô até sem ar. Não tem preço, mas isso que é bom. Muito obrigado, então. Beijo. Beijo, obrigada. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Nos despedimos de Aline. Estamos aqui preparados já para botar o meu ilustríssimo amigo Division. Vamos fazer um teste de áudio aí? Faz um áudio, por favor, alô? Não estou ouvindo? Aconteceu alguma coisa? E aí, tá ouvindo? Agora tô. Deve ser uma latênciazinha. Tá tendo um pouco de latência hoje aqui. Não sei se tem muitos convidados. Vamos falar de novo, só para ver se está com latência ou não. Tá um pouquinho. E aconteceu isso com a Aline também. Oi, tudo bem? Aconteceu com a Aline também. Eu vou te pedir para você sair e entrar de novo, pode ser? Que com ela aconteceu isso. Tá bom, obrigado. Estranho aqui. Tá bem estranho. É programa ao vivo, né? Quer dizer, na verdade, aula ao vivo. Depois do Diego, eu separei aqui 2 pontos que eu quero passar para vocês. E pode ser pontos... eu sei que muita gente, praticamente quase todos, já tem logomarca. Mas eu queria falar de uma experiência que eu vivi, de um problema que eu vivi, e o quanto que eu aprendi com ele. Então eu queria pedir para vocês... Acho que agora melhorou. Vamos ver? Tá melhorando um pouquinho. Eu vou deixar você mais sozinho, tá? Tá. Aí. Diego, né? Não posso chamar de Di, desculpe. Diego, eu queria que você desse uma resumida na tua carreira, passar também um pouquinho pra gente sobre a tua experiência, porque você foi uma pessoa que também teve uma vivência de projetos, etc. Eu queria que você começasse por aí eu tenho aqui mais 3 perguntinhas pra você, pra gente começar. Beleza, boa noite aí todo mundo. Também já tem um tempinho de estrada aí. Comecei a viver realmente a música, acho que no ano de 2008. Residente de alguns clubes em São Paulo, aprendi muita coisa diferente. Tive projeto de house music, música um pouco mais séria. Fui residente do Dead, residente de outros clubes um pouco mais comerciais aqui por São Paulo também. E depois fiquei solo, rodei bastante países aí, 15, 20 países aí com o Talking Props, né, que era meu projeto com o Diogo na época. Depois fiquei Diogo solo Ascioli, né? Diogo Ascioli. Isso, Diogo Ascioli. E até chegar a era do Radiomatic, ali em 2017. E hoje cá estamos com Division. Começando essa... Isso. Quando você começou o Division, deixa eu tentar entrar aqui, que eu acho que o teu áudio está um pouco melhor. Deixa eu entrar aqui só um pouquinho. Quer dizer, virar aqui. Quando você entrou, quando você começou o Division? Só pra gente situar aqui, todo mundo se situar aqui com você. Na verdade, o Division tá na minha cabeça já tem 1 ano e pouco, assim, sabe? Uhum. Mas com a pandemia eu acho que acelerou um pouquinho o processo e comecei de fato o Division dia 26 de março, né, com Easy, né, com My Niece, pela Controvérsia, collab com o Malive e com o Ginadu. Pra quem não sabe, o Ginadu é o vocal por trás do último ou penúltimo single do Black Coffee. E ali começou o Division, de fato, 26 de março desse ano. Controvérsia é o selo do selo da Loki. Dia 26 de março. E aí, por exemplo, aí você começou a produzir e
entre aspas, tu imaginando, assim, já pensando numa sonoridade do Division, que é o que naquele momento é o que te fazia, né, que te fazia produzir, te deixava feliz. Sim. E aí você, que a gente falou com o Fancy Inc, não sei se você estava acompanhando, mas a gente falou com o Fancy Inc dessa história de gravadora, e tiveram várias perguntas aqui de alunos. Essa história de gravadora, eu mando 2, 3 músicas para cada gravadora, né? O Matheus falou uma dica muito boa, o Matheus falou assim, cara, não adianta você estar no comecinho, se você não tem uma discografia para poder mostrar, um histórico para poder mostrar para as grandes, grandes gravadoras, você tem que já começar numa grande. Logicamente que existem exceções, você pode conseguir, mas ele comenta isso. Então, a tua estratégia, em termos de produção musical, de gravadoras, você está fazendo um lançamento, você está experimentando algumas gravadoras, né? Pelo que eu sei, porque logicamente a gente trabalha junto. Então é isso, Isso, né? isso. Eu tô experimentando realmente algumas gravadoras, né? Obviamente, o ideal seria fechar aí um contrato com alguma para ficar lançando ali sempre, alguma que Você acha isso interessante, Di? Você acha isso eu acho, interessante? eu acho interessante porque a partir do momento que você assina um contrato com uma boa gravadora, obviamente a gravadora ela acredita no teu trabalho. Então, se é uma gravadora que tem alcance, que tem poder de dissipar o teu trabalho, a tua música da melhor forma possível, eu acho uma boa opção. Agora, o que aconteceu com o Division foi o seguinte: desde o começo da pandemia, eu fiquei muito tempo no Maranhão, em São Luís, na minha terra natal, né? Onde eu tô aqui agora, nesse momento. E trabalhando muito sozinho. Até então, o Radiomatic, ele estava ainda, né, nativo e tal. Só que Hum? trabalhando sozinho, sem a participação do Mário, né? Que era a outra parte do Radiomatic. Aí eu fiquei pensando, Uhum. pô, mas essas músicas, além delas não terem nada a ver com a sonoridade do Radiomatic, é uma coisa que eu tô fazendo assim com tanto amor, com tanto carinho, que fiquei um pouco apegado, sabe? Eu falei, eu vou lançar essa música sozinho. Aí falei aqui, falei pro Mário, Mário, vou lançar essas coisas aqui e tal. Ele, não, beleza. Cara, e começou a fluir tão assim natural, porque, sabe, acho que por causa da pandemia não teve aquela tensão de puta, tem que bombar, tem que ser hit, tem que não sei o quê, tem que. Então, assim, foi feito naturalmente, assim. A música, ela é do jeito que ela tinha que sair. Sem referência, sem querer, sabe? Então, assim, foi assim que começou o vídeo, cara. A tua história é parecida com a da Aline, então, né? Você tinha um projeto e agora está com um projeto solo, né? Tem que começar do zero, né? Você tem que, imagino eu, você tem que desenhar toda uma comunicação. Você teve que Sim, mudar alguma coisa bruscamente? Tipo assim, vou dar um exemplo ridículo, tá? Você teve que mudar, por exemplo, o jeito que você fazia teus posts, teus stories, etc. Uma coisa era uma linha assim, outra coisa é uma linha. Você entende o que eu quero dizer, não? entendo. Isso na verdade, tudo Porque a questão comunicação, também né? tem a questão também do stylist, né? Também que eu sei que você também fez um estudo, que você é legal falar isso para as pessoas entenderem que as coisas não acontecem por acaso, né? Existe um planejamento, existe um trabalho, né? Você faz Sim. busca referência. Queria que você contasse um pouco isso, né? Até porque você conversa também com um público mais jovem do que você, né? Com certeza é o que você falou. A forma que você se veste é uma apresentação. Aquela primeira impressão, a primeira pessoa que te vê a primeira vez, ela pode ter uma impressão sua por você estar vestido de uma forma, ou se você tiver de outro jeito, ela vai pensar outra coisa e tudo mais. Eu realmente penso nisso, eu acho que é muito importante, é uma forma de comunicação, a sua imagem, o jeito que você está vestido, o que você quer passar, entendeu? Eu acho que você pode sim fazer uma coisa que combine, sabe? O seu estilo junto com a sua sonoridade. Eu acho que pode sim ser uma coisa que se converse, entendeu? E eu realmente mudei os meus estilos de posts, a linguagem, o próprio forma de se vestir, eu mudei também. E obviamente, fora isso, a música, que é completamente diferente do que eu ia fazer nos últimos tempos. Né? E uma coisa assim, que eu tenho feito assim profundamente no Division é tentando colocar tudo que eu aprendi em toda a minha carreira, assim, sabe? Fazendo mesmo com muito amor, assim, com muito um capricho, mas sem aquela tensão. Nossa, tem que bombar, tem que ser hit. Não, as coisas estão fluindo no tempo que elas têm que fluir, as músicas estão saindo, sabe? Assim, tá super, cara, muito gostoso, assim, a vibe, sabe? Você entende que o lançamento por mês é condizente com o momento que a gente vive, ou você acha que tem que ser menos ou mais? Não entendi.
lançamento, né, de música, você entende que pode ser uma por mês ou você acha que tem que ser mais música por mês ou menos música por mês? Só para eu entender a tua opinião. Eu tava vendo até os meninos, o Matheus e o Adriano, eu concordo, assim, que a pressa, né, por lançar, eu acho que às vezes pode não ser saudável. Mas, se você tem, né, muita coisa pronta, coisas que você acredite, entendeu? Primordialmente, coisas que você acredite, e que você queira criar um cronograma de lançamento para, sei lá, consistência, alguma coisa, ainda mais que é um produto novo, eu não vejo mal nenhum em lançar aí uma música a cada 45 dias, entendeu? A cada 30 dias, 45 dias, vai depender também muito do alcance e do tamanho que vai ficar o release, né? Às vezes, se você lança uma música que você não dá nada por ela e ela, pum, explode, eu acho que vai ter um tempo maior, um gap maior de De trabalho, trabalho. né? É alongar a cauda, né? Tem que esperar a cauda Exato. ficar bem longa, e aí você realmente, senão você começa a matar. Antigamente, né? Antes das plataformas de streaming, sei lá, 4, 5 anos atrás, as rádios elas fechavam exatamente 4 meses. Então, quando você queria ir para uma rádio negociar, as gravadoras, os grandes artistas, quando chegava na rádio e negociava, já era certo ali. Não, 4 meses de trabalho, porque eles entendiam que a música tinha pelo menos a necessidade de esticar ela esses 4 meses. Então, senão você começa a lançar, lógico, aí mudou todo o jogo, né? Plataforma, streaming, etc., facilidade, né? Mas isso que você falou é verdade. Tem o Dusk aqui que perguntou, acho que a gente meio que falou agora há pouquinho, que é a história de você, que ele está perguntando assim, você acha que em algum momento é necessário para a carreira do artista ter somente uma gravadora, né? Tipo, em algum momento você vai ter que pegar uma só e você criar um relacionamento duradouro. E aí ele está perguntando isso e se sim, né? Se tem essa coisa, quem que pede? Quem que pede namoro, né? Pelo que eu estou entendendo, ou seja, quem que demonstra o interesse de ter uma relação longa. Até porque existem gravadores, eu não quero entrar muito no assunto de gravador, porque a gente vai ter uma aula disso, mas existem gravadoras que quando se assina a primeira vez, ela te exige que ela tenha uma prioridade de 2 novos lançamentos. Ou seja, você é obrigado por contrato a mandar as suas próximas músicas para eles e eles podem dizer sim ou não, né? E se eles disserem Pode editar também, fala depois do primeiro lançamento, você tem que ficar tanto isso, tempo. E, na você já verdade, meio que já comentou, a tua opinião é que é legal ter uma relação, uma gravadora duradoura, né? Na tua opinião. trabalho, obviamente. Rola outros assuntos também que você vai falar em outras aulas, né? De major, que rola advance, o cara te paga um valor adiantado para você. Isso aí você vai falar depois. Tem uma pergunta aqui do Márcio Pompeu. Vocês acham que esse alto número de lançamentos se mantém quando os eventos voltarem? Porque realmente tem bastante lançamento? Eu acho que muita coisa não vai chegar na pista. Muita coisa, entendeu? Mas tem muita coisa que foi lançada durante a pandemia, muita coisa relevante que com certeza a DJzada tá com as músicas guardadas no case, mordendo a língua e querendo esperar uma festa para testar ela para ver o front, né? Eu não vou mentir que eu tô ansioso para ouvir a On My Knees, né? Foi o primeiro lançamento meu com Division. Eu tô ansioso para ver como vai se comportar na pista. Como é que você faz para, entre aspas, testar suas produções? Acho que você está falando desse assunto, né? Para testar suas produções sem eventos, né? Não tem O evento que que eu você tenho vai feito, botar num sound system para 5 mil pessoas e fazer o teste, né? cara, o que eu tenho feito eu tenho escutado muito música no carro, entendeu? Trânsito, eu tenho um sonzinho legal no meu carro, então eu tenho uma boa referência. E eu ouço muito, muito, muito. Então eu tenho a minha playlist do SoundCloud de tudo, né? Que já está masterizado, de tudo que está ainda trabalhando, tudo que está em progresso. Então eu fico ouvindo isso, eu tô no carro, eu fico ouvindo O essa tempo playlist todo. o tempo inteiro, entendeu? E fico, cara, imaginando, né, como que seria na pista. Algumas eu acho que são mais explosivas, outras, tipo, mais para amanhecer, tipo, eu tenho feito muita coisa, assim, pensando, tipo, em sets longos também, entendeu, Sandro? Pensando em fazer long set, música para amanhecer, música para começo de set, música para o final de set. Então, meio que para construir uma historinha com todos os releases, entendeu? Entendi, entendi.
É, eu preciso te fazer a última pergunta. Eu tenho que, inclusive, passar mais vários ensinamentos aqui da nossa aula. A pergunta clássica que vai ser aqui do nosso curso é: que dicas você daria, você que tem tanto tempo de experiência, dicas realmente preciosas que você daria para quem está começando? Eu acho que, em primeiro lugar, né, fora o que os meninos falaram, que eu concordo também, com o lance de perseverar, eu acho que estudar mesmo. Eu acho que produzir é primordial, né? Você ser produtor, eu acho primordial hoje em dia no mercado mundial, na verdade. Você ter a sua identidade sonora, eu acho muito importante. Para isso, eu acho que o sound design, né, é a síntese sonora, eu acho que é uma coisa muito, muito, muito importante para você ter o seu som, entendeu? As pessoas ouvirem a sua música e falar, puta, esse kick aqui é do fulano, tipo, essa bateria é do cara, esse lead aqui é do, sei lá, o Dom Diablo tem uma identidade muito forte, o Eric Prydz, tipo assim, então, eu acho que o lance da identidade musical é muito forte e cuidar, né, realmente dessa montanha russa emocional, um dia são muitos altos e baixos, você conseguir controlar aí tudo isso para você manter o seu foco, né? Eu acho que questão da disciplina também, né? De repente você monta um esqueminha lá, cara, pô, essa semana eu tenho que ficar, sei lá, tantas horas no estúdio. Vai, sabe, coisa de disciplina mesmo. Essa semana eu vou estudar síntese sonora, essa semana eu vou estudar um pouquinho de mix, eu vou estudar um pouquinho. Então, assim, eu acho que isso é um caminho muito, muito válido para você chegar na sua identidade sonora, né? Tirar o seu som, o seu próprio som. É verdade. Obrigado, Diego Moura, Projeto Division. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu não sei se eu botei palmas para você quando você entrou, porque a gente estava com aquele lance do microfone, mas eu vou botar palmas quando você sair. Posso deixar um spoiler aqui rapidinho? Pode fazer o que você quiser. Qual que é o teu Instagram? Deixa eu digitar aqui, por favor. Qual que é o teu Instagram? Division _ Division _ Ok, pode dar o spoiler. Mandei no nosso grupo lá, eu, você e o Wesley. Tem uma collab com uma pessoa do grupo aqui, tá? Ah, que bom. Que bom. A gente fala disso. Que bom, que bom. Tudo uma máfia. Obrigado, Di. Obrigado, Division. Um abraço. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Bem, pessoal, não sei o que aconteceu aqui, que estava sem o quadrado, não era para estar o quadrado, mas tudo bem, eu vou dar aula aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui se eu vou para trás. Daqui a pouco deve dar certo. Eu queria falar com vocês, rapidamente, sobre um assunto logomarca. Tem alguns alunos que eu conversei que estão, inclusive, estudando a logomarca. Eu queria dar meu conselho de quem em 15 anos já viu centenas e centenas e centenas de logomarcas. Deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa se eu mudar de câmera aqui. Mudou, melhorou. Então eu queria dar um conselho para vocês para sempre fazer, a minha opinião, fazer sempre logomarca. Sandro, mas eu tenho logomarca. Tá bom, então reanalisa a tua logomarca. Nomes, minha opinião, nomes simples, não compostos, sem letra, fáceis de leitura, né? Logicamente pode ser em inglês, né? Não tem problema nenhum. Fáceis de leitura e curtos. E eu vou explicar para vocês por quê. Um exemplo que aconteceu. Eu não vou falar o artista, obviamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui o meu Excel. Olha aqui, quero dar um exemplo para você de uma logomarca aqui, tá? Eu sei que a aula foi um pouco mais longa do que a gente pensava, porque eram 3 convidados e tantos convidados com tantas histórias interessantes para a gente poder, porque eu queria, para quem começou, para quem não estava no começo da aula, essa minha aula tem o objetivo de a gente fazer uma virada da chave da nossa cabeça, de a gente saber que a gente vai vencer. Tudo que eu falei para vocês nas lives de aquecimentos, que eu falei como mote do curso, de ser um artista vitorioso, de conhecer todas as áreas, para você poder realmente dominar a tua carreira, eu vou mostrar para vocês ao longo das aulas, que vocês podem fazer isso, e vocês fazendo isso, vocês vão conhecer tudo que um artista precisa ter. O artista hoje ele precisa ser um presidente da empresa, ele precisa conhecer todas as áreas. Ele não pode só conhecer o financeiro, só o marketing, só a produção. Ele precisa conhecer todas as áreas. Lógico que você não vai fazer todas as coisas, mas você vai saber contratar as pessoas certas, vai saber pagar o valor correto e vai saber o que exigir, né? Então, por exemplo, você recebe aí uma logomarca.
né? Vamos dar um exemplo aqui. Então você vai receber uma logomarca. O nome da logomarca é Sandro Horta. Legal, então meu nome aqui é Sandro Horta. Beleza. Só que aí tem um outro artístico chamado Sandro. Na verdade, vamos pegar aqui, vou até fazer o contrário aqui, que é mais fácil para mostrar o problema. Esse aqui é o Sandro, tá bonitinho aqui. Aí vem um cara, vamos botar aqui também, mesmo tamanho, tudo bonitinho, chamado Sandro Horta. Opa, problemas aqui, não cabe aqui no espaço. Já vou explicar por que esse problema do espaço. Então vamos ter que diminuir a fonte dele. E opa, não deu ainda. Ah, vamos botar um pouquinho, peraí, calma. Agora deu. Então vocês entenderam o tamanho do problema? Eu tive, na verdade, tive dois artistas na minha história que eles, quando pensaram na logomarca deles, era pior, tinha inclusive um símbolo. Então, quando eles começaram a crescer, quando a gente começou a fazer um trabalho muito legal e começamos a colocar eles para crescer, deixa eu fechar aqui. Voltando. Quando eles começaram a crescer e eu comecei a colocá-los em grandes eventos, onde você tem tudo muito certinho, né? Tem o headlines, aí você tem o espaço, né? O centímetro quadrado ali é exatamente igual. E aí a gente começou a ter problemas. Inclusive os artistas ligavam para mim e falavam, Sandro, nosso nome está muito menor. Né? Resolve isso, etc. E depois, logicamente, eu comecei a entender, no segundo, terceiro, no quarto evento, eu falei, pô, vai ter uma coisa estranha. Né? Toda vez que eu conversava, não, Sandro, tá igual. É lógico, né? Um dia precisa ser muito inteligente para perceber que existia uma falha muito grande. Então a gente competia, né, no mesmo tamanho, a gente competia do público identificar. Né? Então, assim, você tem que se preocupar muito com a logomarca. Eu acho que assim, tem que ter pequenos investimentos na tua carreira e tem que ser investimentos gradativos. Não precisa agora você querer fazer, por exemplo, você está começando, o melhor press kit da história. Você vai fazer um press kit interessante para você poder começar, logicamente, a ter conteúdo para se apresentar. Até, inclusive, na aula de press kits, eu quero dar algumas dicas. Quando você tira press kit, você tem que já selecionar as fotos para imprensa, para post, para lançamento, etc. Isso eu vou falar um pouco mais lá para frente. Né? Então, mas o primeiro investimento, sem dúvida, é a tua criação da logomarca. Gaste tempo nisso, gaste um pouco, né, de investimento financeiro nisso e tenha muita atenção nesses pequenos detalhes. E, obviamente, depois de você ter a logomarca, faça certo. Registre a logomarca, busque em todos. Né? Você pode fazer isso sozinho, é um processo que demora anos, mas você pode fazer sozinho, ou você pode contratar uma empresa especializada, obviamente que é um pouco mais caro. Mas faça o registro do INPI, que é o registro da tua marca, né? Verifique, obviamente, os outros domínios, etc., mas não se impeça também de fazer esse nome. Se realmente você achar um nome, que é um nome que você acredita muito nele, e já existir, por exemplo, no Instagram, um Sandro Horta, não tem problema. Tem várias mudancinhas que você pode fazer. Ou você pode colocar mais letras, né? Sei lá, Sandro Horta com 2 T's e tal. Ou você pode colocar Sandro Horta Oficial. Tem várias coisas para você poder resolver. Obviamente que nas redes sociais, também não quero entrar muito na área de marketing, mas as redes sociais têm sempre uma hegemonia. Não pode ser no Instagram Sandro Horta underline, no outro diferente, na outra rede diferente, senão realmente vai ficar muito difícil das pessoas te localizarem. Você não pode dificultar, você tem que facilitar. Então, essa é a minha opinião sobre logomarca. Uma coisa que também queria falar, essa aula principal ali, vocês já viram, tem uma parte um pouco burocrática, pode parecer um pouco chata, mas é muito importante. Eu quero que você faça um compromisso com você mesmo, de você começar a tua carreira certinha. Isso só vai te dar benefícios daqui a um tempo. Por favor, acredite em mim, tem quase 20 anos, eu já vi. Então, por exemplo, qual é o outro conselho? Registre, abra uma empresa, abra uma MEI na internet, custa nada, você paga, se eu não me engano, R$60 de imposto, aí você pode faturar até um X, acho que 80 mil, 80 e pouco, depois se passa esse X, aí você vira um simples, aí tem uma tabelinha que começa também bem crescente, mas faça isso, abra a tua empresa, comece a gerar, né? Comece a gerar um histórico bancário disso, um histórico fiscal disso, né? Daqui a pouco você está tocando lá, não importa o valor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, uma sala de Clubhouse, muita gente reclamando que não conseguia ter acesso a vários planos de financiamento por parte do governo estadual e federal,
porque ele não tinha pessoa jurídica, ele não tinha crédito bancário, ele não tinha... Então, todo mundo reclamando. Na verdade, foi umas 2 vezes que eu vi na Clubhouse esse tipo de coisa. Então, se você começa certinho, só vai te trazer benefício na vida. Tá? Quanto mais tem alguns alunos mais novos, por favor, aceite meu conselho de fazer registro. É muito barato. Você pode pegar um contador do amigo, eles cobram muito pouquinho, porque praticamente você não tem movimento de nota no começo, então, mas faça tudo certo. Registro de NPI, domínio da internet, abertura de empresa, tá? E, não sei se eu tenho mais coisas aqui. Na verdade, eu ia falar um pouco mais sobre a questão do conceito e tal, da resiliência, mas a gente já viu 1 hora de artistas, eu conheço todos eles muito bem, sei da história deles, e o meu objetivo principal é que nessa primeira aula vocês saíssem daqui totalmente motivado, de que a tua carreira depende de você, isso não é papo, ela depende de você, e que você vai ter sucesso, mas você precisa se aplicar. Né? Esqueça. Você viu que todos os 3 falaram da questão de você trabalhar a tua cabeça, o quanto é importante. Não, Sandro, peraí, eu não entendi, eu estou vendo um curso para dizer para mim que eu tenho que acreditar em mim. Mas nessa primeira aula, eu queria que os convidados passassem isso para você, porque esse vai ser a semente que, com base nisso, você vai executar todas as tarefas e vai fazer tudo de maneira correta. Né? Tem uma coisa assim que eu queria também, não vou dizer que é conselho, eu vou dizer uma coisa que eu comecei a aplicar em mim há muito pouco tempo atrás. Eu tenho 52 anos de idade, demorei bastante tempo para aplicar isso, mas quando eu comecei a aplicar, mudou muito, muito a minha vida, que eu chamo de tolerância zero para o meu trabalho. Na verdade, para as minhas atividades domésticas também. Tá? Não é brincadeira, isso é muito sério. Eu sou muito organizado, então eu tenho uma maneira de, assim, todos os e-mails que estão na caixa de entrada são e-mails que eu preciso resolver alguma coisa, ou se eu estou esperando a resposta de alguma pessoa para eu, daí, né, dar prosseguimento. O e-mail, WhatsApp, etc., e a minha agenda, tudo quando chega, eu não vou dizer que é na hora, porque você está fazendo outra tarefa, mas eu nunca deixo para fazer depois. Eu estou cansado, eu estou com preguiça, não tem problema, levanta, toma um café, volta e faz. Então você precisa mandar 2, 3 e-mails chatos, você vai mandar 2, 3 e-mails chatos. Você vai resolver, você vai tirar isso da tua frente. Você precisa fazer 2, 3 ligações também que você não queria, você vai fazer 2, 3 ligações. Isso me ajudou muito, 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 muito. Hoje, todos os e-mails que estão na minha caixa de entrada, eu estou aguardando alguém me dar uma resposta, alguma coisa que eu perguntei, ou mandar algum documento que eu preciso para poder dar prosseguimento nas coisas. Então, isso também queria te passar como uma humilde sugestão do conselho. Se você começar a fazer isso, você vai ver como vai melhorar muito, muito a sua qualidade profissional, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na aula que vem, vamos pegar aqui a agenda, porque é muita coisa, eu não consigo saber de cor. Na aula que vem a gente vai ter, não produção musical, tá? São DJs e produtores. São 3 convidados. O Pic Schmidt, um gaúcho, ele tem um engenheiro de som, eu quero que ele fale essa história, como é que ele consegue os vocais, as letras, as melodias, como é que ele faz para pesquisar isso, como é que é a relação dele com um engenheiro de som, né? Porque, obviamente, ele é um DJ com um gosto maravilhoso, mas como é que ele consegue transmitir o que ele quer? Então eu quero escutar isso. O outro convidado é o Santi, músico, né? Toca vários instrumentos. Quero que ele fale também pra gente várias dicas, não de feras da produção musical, como na próxima aula, na aula seguinte, que é o André Salata e o Berchuanca, que tem a Fabré, que faz mix e master com vários artistas brasileiros, mas eu quero que ele fale da ótica dele de DJ. E o Cascade, que é um DJ americano, um DJ muito, muito grande nos Estados Unidos, aqui no Brasil já deu uma fase também muito grande. Eu vou perguntar para ele, vai ser uma aula gravada, porque ele mora em Los Angeles e tá fazendo agora, começou a fazer a tour dele em Las Vegas de novo, porque lá abriu tudo. Mas eu vou perguntar basicamente quais são as dicas, o que ele daria de dica. Ele é muito, 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 muito businessman, muito esperto. Eu conheço ele também há mais de 15 anos. Foi o primeiro artista que eu trouxe, na verdade, da minha agência. E aí o Cascade vai contar pra gente o seguinte, o que ele faria hoje porque antes como ele começou, eu sei, mas entre aspas é uma história bonita, uma história linda, mas não vai resolver, né? Não vai dar como exemplo pra gente seguir.
E vou perguntar para ele isso. O que você faria hoje com TikTok, com Instagram, com SoundCloud, com Spotify, paraná. O que você faria hoje para começar? Quais são as dicas? O que você vê nos artistas que estão começando, que você escuta? O que você vê de interessante? É o marketing, é a música, é o tipo de música, é o comportamento? Então essa vai ser as perguntas para o Cascade. Tá ok? Obrigado mais uma vez. A gente se vê então na segunda aula em breve com Pick Schmidt, Santi e Cascade. Boa noite.